Nos tempos antigos, o governo começou a implementar uma política de expulsão de objetos estranhos e monstros em larga escala. As pessoas chamavam essa prática de purificação de monstros, e o jovem conhecido como o Exterminador de Demônios trabalhava para um circo. Não era realmente um circo, mas mais como uma arena para entreter pessoas do lado de fora. O líder do circo acidentalmente comprou um goblin capturado para usar como artista. E neste circo a maioria não era humana, mas demônios e monstros. Na manhã seguinte, ele saiu para caminhar e foi seguido por um grupo de crianças. Ele as assustou, fazendo-as correr em pânico. Depois comprou uma garrafa de cerveja e viu pessoas batendo em um gato, pensando que era um demônio. Como o Demon Slayer estava lá, pediram para ele lidar com isso, mas ele achou que era apenas um gato, então não o bateu, apenas espantou-o. Embora as pessoas gostassem de vê-lo lutar contra monstros, não gostavam de se associar a ele na vida real. Naquela noite, ele subiu no palco novamente, e coincidentemente, aquele gato era na verdade um monstro. Após a apresentação, ele saiu do palco e percebeu que estava sendo seguido. A garota que o seguia saiu correndo quando não o viu na sala e foi pega por ele. Ele queria saber o que havia naquela gaiola, então se aproximou, o que a fez contra-atacar. Ela tirou uma arma, mas ele se aproximou novamente e manteve a arma no chão. Ele logo a subjugou quando uma voz da gaiola lhe disse para poupar a empregada. A empregada então guardou a arma e pegou a gaiola. A voz interior sabia quem ele realmente era. Ele era um meio demônio que havia sido experimentado e tinha muitos demônios implantados em seu corpo. Ele também achava difícil manter-se são, e usar o poder demoníaco todos os dias logo faria com que ele fosse consumido por demônios. A voz queria fazer um acordo com ele. A gaiola foi então revelada, mostrando a cabeça de uma garota. Ela era imortal, chamada Aya, e pediu a ele que a matasse. Em troca, ela lhe daria uma maneira de prolongar sua vida. Ela havia vivido por mais de 900 anos, e os demônios eram as únicas criaturas que poderiam anular sua imortalidade. Mas quem a feriu foi um meio demônio, então o seu poder era apenas metade, e não conseguiu matá-la completamente. Há um ano ela foi abordada por um meio demônio que tomou o seu corpo. Ela não viu o rosto dele, mas apenas viu o mestre dele, um estrangeiro idoso com voz rouca e uma bengala. Ela queria encontrar essa pessoa, mas não tinha pistas, então veio até ele. Como uma meia demoníaca com mais demônio do que humano, ela não tinha certeza se ele poderia matá-la. Ele então quis ir a outro lugar para discutir porque seria problemático se o dono do teatro os encontrasse e o obrigasse a se apresentar novamente. Ele então disse seu nome para facilitar a comunicação. Ele era Shinichi. Aya então se perguntou por que ele desejava tanto a vida enquanto continuava a se apresentar, apesar de saber que logo seria consumido por demônios. Ele admitiu que sabia disso, mas atuar e se tornar um demônio fazia parte de sua intenção. Se ele perdesse a mente e se transformasse em um demônio enquanto atuava, as pessoas que sempre o viam como entretenimento seriam as primeiras vítimas, e ele queria ver quantas poderia matar antes de ser detido. Esse era o jeito de morrer que ele achava mais divertido e poderia corrigir a sociedade. Mas quando ela disse que havia uma maneira de ajudá-lo a prolongar sua vida, ele abandonou essa ideia. No entanto, ele disse diretamente que não a mataria porque ela não queria realmente morrer, mas estava apenas entediada de viver só com uma cabeça. Mas ele estava disposto a ajudar a recuperar o corpo dela porque o velho que roubou seu corpo foi quem o transformou nesse estado. A bengala do velho tinha a letra M gravada, e Aya confirmou que isso estava correto. Então agora o acordo mudou. Aya sabia que seu corpo estava na Europa, o que significava que teriam uma longa jornada para encontrá-lo. Ele então perguntou a Aya sobre como poderia prolongar sua vida, e Aya disse que ele só precisava comer uma parte do corpo dela. Mas é claro, nada nessa cabeça era permitido. Ela percebeu que fluidos corporais também funcionavam, então perguntou se ele preferia suor ou saliva. Ele escolheu a última opção, e Aya pediu que ele aproximasse o rosto. Eles usaram este beijo como um contrato para cooperar um com o outro. Enquanto isso, na França, dois vampiros, pai e filho, estavam caçando cervos. O pai queria usar uma arma, mas não conseguia acompanhar a velocidade do cervo, então correu para pegá-lo com as mãos. O filho perguntou ao pai por que ele trouxe uma arma se não podia usá-la, e ele respondeu que era um presente do prefeito, então ele tinha que experimentá-la. Os vampiros começaram a interagir com os humanos desde a morte do Conde Drácula, já que viver com humanos parecia mais seguro do que confrontá-los. Ao voltar, o filho perguntou por que seu pai guardava itens de prata, e ele disse que era para impedir que outros caçadores os usassem contra eles.
Ao entrar no depósito, ele descobriu uma bala de prata manchada com sangue de vampiro e foi freneticamente procurar os membros da família. Ele encontrou seu filho mais velho e o mordomo, e ao perguntar sobre sua esposa e filha mais nova, soube que sua esposa estava no quarto e sua filha mais nova estava cantando com a empregada. Não havia sinais de intrusos. Ele foi procurar sua esposa no quarto e ficou de coração partido ao encontrá-la falecida com um ferimento de bala. Dias depois, jornalistas começaram a vir à casa para encontrá-lo. Ele era o Conde Godard e, porque viveu durante 20 anos sem beber sangue humano, tinha os direitos de um cidadão. Mas ainda havia alguns extremistas e elementos discriminatórios que o atacavam. Ele então foi cercado por jornalistas. Ele não queria dizer nada à imprensa, mas uma jovem chamada Anne, também jornalista, perguntou o que ele queria fazer sobre esse caso. Ele decidiu contratar um detetive porque a polícia era muito descuidada. Ao ouvir sobre o detetive que ele contratou, Anne suspeitou que ele havia contratado a dupla Aya e Shinichi para investigar e resolver o caso, o que ele confirmou ser correto. Os dois agora estavam sendo levados de carruagem para encontrar o Conde Godard. Segundo ele, eles já haviam resolvido vários casos relacionados a monstros antes. Embora suas identidades e a verdade ainda fossem um tanto vagas, eles eram pelo menos mais confiáveis do que a polícia. Ao chegar, Tsuneki barganhou com o cocheiro. Ele negociou sobre a viagem acidentada, pedindo um preço um pouco mais baixo. Aya queria que ele parasse de intimidar o pobre homem, mas ele insistiu em reduzir o preço em uma moeda, o que o cocheiro teve que aceitar. Mas Tsuneki não tinha dinheiro, então ele disse ao cocheiro para pegar o dinheiro com o conde. O cocheiro então foi chorando até o conde sobre ser intimidado por Tsuneki. O conde mandou o mordomo pegar o dinheiro para pagar. Tsuneki se apresentou ao conde, e quando o conde ouviu a voz de Aya, achou que era a criada, Shizuku, falando. Mas Aya pediu a Shizuku para guardar a bagagem, confundindo ainda mais o conde, pois ele não conseguia identificar de onde vinha a voz de Aya. Quando trataram dos negócios oficialmente, Tsuneki levantou o véu e mostrou ao conde e seus dois filhos que Aya tinha apenas uma cabeça e ainda assim podia viver saudavelmente. Como ela tinha apenas uma cabeça, podia usar principalmente o cérebro. Ela pediu ao conde que recontasse toda a cena do crime. Ele os levou ao quarto de sua esposa para examinar a cena lá. Como os corpos dos vampiros se decompõem muito rapidamente, sua esposa já tinha sido enterrada, mas ainda havia fotos. Ao olhá-las, parecia que sua esposa tinha sido apunhalada no coração com algo como uma estaca. Não havia sinais de luta no rosto dela, então ela deve ter estado dormindo na hora. Isso significava que o assassino tinha enfiado a estaca diretamente no coração dela. A parte de trás da cadeira não estava arranhada, e o fato de que o assassino conseguiu passar pelas afiadas percepções do vampiro mostrou que devia ser muito experiente. Não havia feridas externas, então o assassino pode ter usado água benta para ocultar algumas coisas na cena. A garrafa de água benta ainda estava lá com manchas de sangue na boca. Outro problema foi a estaca de prata encontrada no armazém, para o qual apenas o conde e o mordomo tinham chaves. Se vampiros tocarem prata, mesmo através de tecido, isso causa uma sensação de queimação que não pode cicatrizar. A partir disso, Aya deduziu 7 pontos. 1. O assassino deve ter sido um conhecido próximo para passar pelos sentidos da senhora. 2. Porque o assassino agiu à noite quando os vampiros estão mais fracos durante o dia. 3. A fechadura do depósito foi encontrada quebrada. E porque a garrafa de água benta foi deixada para trás. 4. Como o assassino sabia sobre a estaca de prata na reserva e sabia exatamente onde era o quarto da senhora e quando ela dormia. 5. Por que o assassino colocou a estaca de prata de volta no depósito? Nesse ponto, o conde começou a sentir tontura. De repente, sua filha mais nova veio procurá-lo, mas foi afastada por Tsuneki. Aya disse que revelaria o 6º e o 7º pontos mais tarde. Ela então jantou com toda a família do conde. O cocheiro também foi convidado para se juntar, mas ele ficava olhando ao redor com desconfiança. Ele ficou bastante surpreso ao ver que Aya tinha apenas uma cabeça. A família do conde bebia apenas sangue para manter a força, enquanto os outros tinham pratos normais. Aya não precisava comer nada. A família do conde estava cética quanto às habilidades dos dois detetives e até achava que ambos eram fraudes e pouco confiáveis, embora o conde os achasse excêntricos, mas muito astutos ao investigar. Aya decidiu se exibir um pouco quando o cocheiro perguntou como ela sabia que ele estava tendo problemas com a esposa. Ele era alcoólatra, mas havia sido proibido pela esposa de beber há muito tempo.
Primeiro, ela olhou para a camisa dele, que tinha algumas manchas desbotadas, indicando que ele frequentemente derramava comida nela, fazendo com que sua esposa a esfregasse constantemente. Só quando estava bêbado se derramaria comida com tanta frequência. Segundo, embora sua barba estivesse por fazer, sua camisa estava muito arrumada com um botão costurado de volta, e ele parecia não ter bebido por uma semana, já que sua camisa não fora lavada por uma semana. Ficou claro que sua esposa estava farta de um marido bêbado, então ele teve que ouvir para manter a paz na família. Ele sabia que precisava valorizar mais essa esposa atenciosa, então decidiu parar de beber. O filho mais velho do conde ficou convencido e achou que ela era como o detetive Sherlock Holmes. Aya então perguntou mais sobre o caso. O corpo foi descoberto a 1h30 e a família tinha o hábito de jantar à meia-noite assim. Às 12h30, sua esposa terminou de comer e foi para o quarto descansar. Após a refeição, ele foi encontrar o filho mais velho na biblioteca para discutir a gestão da cidade. A filha mais nova também estava lá. Em seguida, ele foi caçar. Quando entrou no armazém para pegar seu equipamento, nada estava fora do comum. Quando ele saiu, seu segundo filho pediu para ir junto, e eles ficaram juntos na floresta até retornarem. Ele disparou 3 tiros contra cervos, mas errou. O filho mais velho também ouviu esses 3 tiros. Depois que o pai saiu para caçar, o filho mais velho voltou para a sala de leitura e mandou a irmã ser vigiada pela empregada. Aya perguntou ao segundo filho o que ele fez entre o final da refeição e a ida à caça. Sentindo-se suspeito, ele protestou, mas se inocente, não há motivo para se assustar. O segundo filho foi o mais suspeito porque, das 12h30 a 1h, ele estava apenas no quarto e não ouviu nenhum ruído. Aya perguntou à empregada o que ela fez das 12h30 a 1h30. Ela disse que estava apenas limpando e depois viu a jovem senhorita incomodar o irmão, então brincou com a jovem senhorita até 1h30. Nesse meio tempo, ela foi ao banheiro por cerca de 2 minutos e voltou. A filha mais nova confirmou isso. Quanto ao mordomo, ele estava apenas trabalhando e organizando a agenda do conde. Ele estava sempre sozinho durante esse tempo. Após ouvir as explicações, Aya descobriu que o filho mais velho e o mordomo não tinham álibi. A razão pela qual ela pensou que o culpado era alguém da casa foi porque, como ela havia explicado anteriormente, seria muito difícil explicar se o assassino fosse um estranho. A filha caçula saiu correndo, fazendo a empregada ir atrás dela. Em seguida, terminaram a refeição e Aya pediu a Sejuku para monitorar os 2 empregados nesta casa. Como o filho mais velho era improvável que fosse o culpado, ele também veio e ameaçou os 2 sobre não ser o que matou sua mãe. Aya também sabia que ele não era o culpado porque ela tinha observado as mãos de todos durante a refeição e os 3 vampiros não estavam feridos, provando que não seguraram a estaca. Por enquanto, Aya precisava encontrar aquela estaca para verificar. Enquanto isso, Sejuku estava monitorando os 2 empregados na casa do conde. Era 1h, então o mordomo queria ir trabalhar, mas foi detido por Sejuku. A empregada informou que o conde e Shinate tinham ido para a floresta, fazendo o mordomo sentir-se um pouco inquieto e preocupado. Enquanto isso, enquanto caminhavam, o conde estava contando como ele tinha ouvido falar de uma criatura que se acreditava ser imortal e que havia vivido por mais de 1000 anos. Mas Aya revelou que essa criatura imortal também tinha uma fraqueza: demônios. Demônios podiam matar imortais, mas tinham uma defesa muito fraca e podiam morrer apenas com uma bala. Os humanos tinham exterminado quase todos os demônios e restavam muito poucos agora. O conde percebeu que estavam falando de si mesmos, um demônio e um imortal. Ambos sabiam que estavam expostos, então não esconderam mais. De repente, o conde foi emboscado, então ele apagou as luzes e pediu permissão para se apressar e pegar aquela pessoa. Ele pegou o caçador muito rapidamente e pensou que ele tinha matado sua esposa, mas Aya pediu para poupar essa pessoa. A manga dessa pessoa estava coberta de poeira de carvão, provando que ele esteve em um trem por muito tempo. Ele disse que veio aqui para vingar um caçador que tinha sido morto pelo conde, mas aquela pessoa havia atacado o conde primeiro, então ele estava apenas se defendendo. Ele então contou a história desse caçador que planejava matar o conde e estava muito confiante porque tinha ajuda. Esse caçador tinha trazido uma estaca e ele nem sabia que a estaca era feita de prata. Aya queria que o conde deixasse essa pessoa ir porque ele tinha aprendido uma lição. Aya revelou que, graças a esse caçador, ela não precisava mais vagar pela floresta. Ela queria que ele voltasse e reunisse todos para que ela pudesse resolver o caso.
Ao retornar, Aya anunciou que o assassino era uma das pessoas presentes. O filho mais velho não queria acreditar, mas o conde queria ouvi-la primeiro. Ela revisitou 7 suspeitas. Primeiro, o assassino era alguém familiar, então poderia enganar a condessa. Segundo, o assassino agiu à noite em vez de durante o dia. Terceiro, o assassino deixou a garrafa na cena. Quarto, o assassino conhecia bem o horário no castelo. Quinto, o assassino deliberadamente deixou a estaca de prata no armazém. A sexta suspeita era sobre o som. Quando a condessa foi morta, o filho mais velho e o mordomo estavam perto de seu quarto, mas não ouviram nada, o que era muito estranho. Ambos não tinham álibi, mas era improvável que fossem cúmplices. Então ela suspeitou que o crime ocorreu antes de 1 hora. O assassino deve ter colocado algo no meio para abafar o som da estaca sendo cravada. Mas a cena tinha apenas um casaco, então o assassino pode ter usado apenas a força do pulso para fazê-lo. Por que o assassino não usou um martelo para cravar a estaca, mesmo que ouvir sons de martelo não fosse incomum, já que a condessa frequentemente reparava móveis? Talvez o culpado temesse que o martelo danificasse a estaca. Isso levou à conclusão de que a estaca que causou o assassinato não era feita de prata. A estaca de prata que o conde viu no armazém pode ter sido apenas manchada de sangue como isca. Mas que material poderia causar a morte da condessa e ainda assim se quebrar facilmente se martelado? Ela deixou isso de lado para passar à sétima suspeita. A garrafa que ela encontrou no quarto da condessa não foi realmente usada para guardar água benta. Como a garrafa estava suja e não limpa por fora, deve ter estado suja por dentro. Se continha água, como poderia estar suja? Assim, a garrafa não deve ter contido água desde o início e foi colocada na cena apenas como um engano. Mas a ferida da condessa mostrava sinais de ter sido danificada por água benta. A partir disso, ela deduziu que o culpado deve ter congelado a água benta em uma estaca para cometer o crime. Eles usaram o casaco no local para cobrir os respingos de sangue. A estaca derreteu rapidamente e feriu a pele da condessa. O culpado tomou o sangue da condessa e esperou o conde ir caçar, então foi ao depósito e encenou um cenário de crime falso. O objetivo era fazer o conde entender erroneamente o horário do crime, como sendo depois da 1 hora, não antes. Assim, a pessoa sem álibi das 12h30 até a 1 hora seria o culpado. 2 pessoas atendiam a esse critério, a empregada e o segundo filho. Mas essa pessoa tinha que ser forte o suficiente para cravar na estaca e ter pouco tempo para criar uma cena de crime falsa. A pessoa mais suspeita ainda era o segundo filho. O segundo filho argumentou que era um vampiro e não podia segurar estacas de prata ou água benta. Isso era verdade, mas se o culpado tivesse cortado a própria mão e a regenerado, seria diferente. A partir disso, podia-se ter certeza de que o segundo filho era o assassino. Ele imediatamente ficou nervoso e avançou contra Aya, mas foi capturado por Chinati e jogado para fora. De acordo com Aya, a razão pela qual o segundo filho era o culpado era porque ele também se opunha e odiava os humanos. Mas o conde escolheu ser amigo dos humanos, então ele criou este caso para fazê-lo cair em si. Foi ele quem contatou o caçador e criou uma oportunidade para que esse caçador atacasse o conde e roubasse a estaca de ferro e o recipiente. Como a família do conde visitava frequentemente a igreja, ele podia facilmente pegar água benta e colocá-la no recipiente de estaca de ferro do caçador, depois deixá-lo na floresta à noite para congelar. O resto foi como visto. O segundo filho agora estava tentando atacar Chinati, mas não era páreo para ele. Chinati derrotou o segundo filho completamente enquanto contava sua própria biografia para ele. Quando terminaram de limpar, ele voltou para Aya. Ela e Chinati estavam prestes a partir, e com o amanhecer se aproximando, a jovem jornalista Annie chegou. A garota e o grupo de Chinati já se conheciam, então ela sabia que Aya tinha apenas uma cabeça. Chinati sugeriu que, se ela quisesse perguntar sobre o caso, deveria perguntar ao mordomo. Shigeku e Chinati começaram a correr um atrás do outro novamente, enquanto Aya perguntava ao conde se ele estava bem. Ele havia perdido uma esposa e agora um filho, mas ainda precisava revelar a verdade ao mundo todo. Aya perguntou-lhe sobre a pessoa com uma bengala, se ele havia se encontrado com essa pessoa recentemente, e foi convidado para Londres, mas ele recusou. Com uma nova pista, Chinati e Aya continuaram sua jornada. Enquanto isso, em um trem, 2 novos personagens apareceram. O de cabelo branco era conhecido como o Fantasma da Ópera, e o loiro tinha um pedido para o fantasma executar: roubar um diamante de um museu em Londres onde o detetive Sherlock Holmes estava atuando. O fantasma aceitou o trabalho.
Neste ponto, o grupo de Sinat e Aya havia chegado a Londres. Segundo a imprensa inglesa, a pessoa que contratou o fantasma da ópera foi o mestre ladrão, Lupin. A jornalista Anne também os havia seguido até lá. O grupo de Sinat estava indo para uma loja de bengalas para solicitar uma lista de clientes. Quando saíram e entraram em um beco, encontraram dois homens que queriam a lista de clientes que Sinat carregava. De repente, foram pegos pela polícia e levados para um carro. No carro, havia também um par de gêmeos que tinha sido preso. Aya e o outro homem reconheceram esses dois como ladrões devido aos pulsos vermelhos de carregar objetos pesados e ao serragem debaixo das unhas, indicando que eles estavam carregando itens de cerâmica pesados. Sua dedução correta fez um deles confessar inadvertidamente. O jornal informou que uma figura famosa conhecida como o Homem de Ferro estava contratando detetives para investigar o ladrão, Lupin, que estava de olho em seu tesouro. Coincidentemente, os dois detetives que ele contratou foram Aya e Sherlock Holmes, e Sherlock Holmes era quem viajava com eles neste carro. Quando a polícia percebeu isso, eles dirigiram o carro em direção à mansão do Homem de Ferro. Na mansão, descobrimos que o Homem de Ferro e seu mordomo haviam estabelecido um recorde de dar a volta ao mundo em 80 dias. Anne, agora do lado de fora do portão da mansão, estava animada para ver os dois famosos detetives. Ao mesmo tempo, o fantasma da ópera também havia ouvido essa notícia. Quando eles encontraram o Homem de Ferro, ele não ficou muito surpreso em conhecer Aya, pois já tinha ouvido falar da pessoa imortal. Aya pensou que ela apenas investigava monstros, então este caso talvez não fosse de muita ajuda. Mas, para ele, o mestre ladrão, Lupin, não era diferente de um monstro. Os dois detetives ainda achavam que dois deles eram excessivos, mas seguiram com o caso. O mestre ladrão, Lupin, havia enviado uma carta anunciando que entre 11 horas e 11h30, no dia 19, ele viria roubar o diamante chamado A Penúltima Noite. A razão para esse nome era porque o diamante era preto, era valioso e nunca havia sido exibido, mantido em um porão fortificado abaixo e cercado por um fosso. Ao sul, havia um canal e um canal subterrâneo grande o suficiente para uma pessoa entrar. Sherlock mandou fechar a área. O diamante estava protegido por mais de 100 guardas e policiais, junto com os dois detetives e dois representantes de uma cooperativa de seguros de 200 anos. De acordo com a investigação de Lupin, a cooperativa tinha 7 membros mais fortes que tomariam todas as medidas para proteger seus clientes. Todos vestiam branco e eram extremamente habilidosos. O primeiro a chegar para proteger o Homem de Ferro foi o representante número 5, Reinhold, e a segunda foi a representante número 7, Fátima. Aya reconheceu Reinhold como aquele que mais a impediria. Ele mostrou abertamente sua antipatia por Aya e Sinat porque eles não eram humanos. O Homem de Ferro então conduziu todos ao porão para entrar na sala que continha o diamante. Este lugar exigia 3 chaves e 4 pessoas para abrir a porta. A noite penúltima estava guardada em um cofre de design intrincado. No entanto, o diamante era apenas um produto sintético, então não valia muito dinheiro. Aya percebeu que o cofre era feito de prata, um metal que tanto vampiros quanto lobisomens não gostavam. O diamante dentro deve ter uma história. Há 20 anos, um amigo do Homem de Ferro escavou um diamante de uma relíquia do século XIV. Ele colocou o diamante em um cofre e o entregou ao Homem de Ferro, que levou 10 anos para decifrar seu mecanismo sofisticado para recuperar o diamante. Na superfície do diamante havia algumas inscrições traduzidas por Aya, mencionando especificamente lobisomens. Após investigar a origem do diamante, o Homem de Ferro soube que no sul da Alemanha existiu uma vez uma tribo de anões próspera que foi exterminada pela tribo de lobisomens. Eles ficaram tão ressentidos que, para buscar vingança, passaram para seus descendentes a localização do esconderijo do inimigo através de um diamante inquebrável e um cofre de prata que o inimigo não podia tocar. Agora sobre o quarto. Além das fechaduras mencionadas acima, o quarto tem um microfone para comunicação com o exterior, uma ventilação em espiral no teto, bloqueada por uma grade de ferro para garantir que humanos não possam passar. Isso é exploração suficiente por hoje. Antes de sair, Sherlock sussurrou algo para o Homem de Ferro. Sinat perguntou a Aya se ela tinha alguma maneira de lidar com Lupin, e ela pensou em um método. Na tarde de 19 de janeiro, o grupo de Shinite foi sentar-se à beira do rio.
Ia disse que queria visitar o Museu de Cera. Então Shizuku foi pedir direções, seguindo um mapa. Enquanto isso, o assistente de Watson e o irmão de Sherlock perceberam que a pessoa sentada à frente deles não era Sherlock, baseando-se no fato de que as unhas verdadeiras de Sherlock não eram tão compridas, e o verdadeiro Sherlock estava bem atrás deles. Aquela pessoa tirou a máscara, revelando-se como um mestre ladrão, Lupin. O grupo de Shinichi estava seguindo o mapa para o museu quando Shinichi pensou em cumprimentar Sherlock, apenas para descobrir que Ia havia desaparecido. Ele acidentalmente pegou a gaiola de outra pessoa e foi socado por Shizuku. Lupin, a esse ponto, afirmou que não havia fechadura que ele não pudesse quebrar, então pulou em um carro dirigido por um fantasma e escapou, quase atropelando a empregada Shizuku enquanto falava. Ela perguntou se eles tinham visto uma gaiola. Sendo um fã de garotas, Lupin convidou Shizuku para se juntar a ele no carro para procurar juntos. Shinichi acidentalmente encontrou N novamente, então eles também foram juntos procurar. Na casa de seu irmão, Sherlock o lembrou para ter cuidado com os representantes de seguros porque ele tinha a sensação de que eles não eram confiáveis. Mas os que mais influenciaram o trabalho deles foram o grupo de Shinichi e Ia, porque a penúltima noite foi a pista para localizar a tribo dos lobisomens. Assim, eles podem não impedir o roubo do diamante e podem até tentar roubá-lo eles mesmos. Na rua, a pessoa que pegou a gaiola de Ia por engano percebeu isso e se assustou ao vê-la. Ele jogou a gaiola na estrada, fazendo com que Ia fosse atropelada por um carro. Mas nesta desgraça veio uma desgraça maior, pois o carro que a atropelou pertencia aos gêmeos criminosos de antes. De alguma forma, esses dois tinham escapado da polícia, mas tinham planos para Ia desde a primeira vez que a viram. Neste momento, Shizuku chegou e viu Ia deitada no carro dos gêmeos, então desviou para persegui-los. Anne e Shinichi também estavam procurando por perto quando avistaram Ia e Shizuku, então ele começou uma perseguição. Shinichi pulou nos telhados e desceu direto até onde estavam os gêmeos, conseguindo resgatar Ia e devolvê-la à gaiola. Lupin os reconheceu como o grupo dos mensageiros da gaiola de pássaro, e Ia também reconheceu Lupin, pois ele estava usando uma roupa idêntica à de Sherlock. Shinichi apresentou seu codinome como o Assassino Demônio, mas quando pronunciado, significava que ele era mais forte que Lupin, fazendo Lupin querer aprender com ele. Ele jogou bolinhas de gude e deslizou sobre elas para atacar. Os dois jovens dançaram no ar por um tempo antes de voltar ao chão. Shinichi foi atingido na testa com uma bola de gude e, como resultado, levou um golpe na mandíbula e desabou. Lupin alertou o grupo de Ia para se manter longe deste assunto, mas ele não sabia que tudo estava dentro dos cálculos dela. O relógio do Big Ben então bateu 8 horas. Todos tinham que passar por uma revista antes de entrar na mansão do Homem de Ferro. Quando o inspetor francês chegou, Sherlock puxou sua barba para verificar se ele era Lupin disfarçado antes de apertar sua mão e conduzi-lo para dentro. Ao entrar na sala, o grupo da Ia havia deixado uma carta para Sherlock dizendo que seriam responsáveis pela segurança no chão. Sherlock ignorou, pensando que apenas monstros entendem o que monstros pensam. Reinhold recusou-se a ficar nesta sala empoeirada e também exigiu vigiar no chão. Sherlock sabia que isso era para facilitar a captura do Lupin, então deixou assim. Assim, apenas 6 pessoas permaneceram na sala. Ainda faltavam 3 horas para o horário marcado, mas todos decidiram fechar a porta mais cedo. Todos se sentaram ao redor do cofre de prata, esperando para ver o que Lupin faria. 10 horas. De repente, houve uma explosão no fosso abaixo. Ao ouvir rumores de que um uniforme de oficial havia sido roubado, Sherlock imediatamente sacou sua arma e atirou em todas as fechaduras, tornando-as inúteis. Agora, esta sala estava completamente selada. Ninguém podia entrar ou sair. Mesmo que um chaveiro fosse chamado, levaria 5 horas para arrombar. Sherlock teve essa ideia porque Lupin havia afirmado que podia abrir qualquer fechadura. Mas não seria um problema se a fechadura em si não pudesse ser aberta desde o início. As pessoas ao redor que ouviram isso acharam que Sherlock era realmente um gênio. Às 10 horas e 55 minutos, como ainda não havia sinal de problemas, o Homem de Ferro sugeriu que Sherlock e Watson colocassem as mãos no cofre. Às 11 horas e 10 minutos, a sala começou a tremer. A explosão anterior fez com que a água do fosso inundasse pelo respiradouro. Sherlock percebeu que não era tão esperto quanto pensava. Ele havia sido manipulado por Lupin, levando à decisão de destruir as fechaduras. Agora não havia maneira de escapar de jeito nenhum. Ao ouvir que pessoas estavam presas no porão, Reinhold enviou Fantôme para resgatá-las enquanto ele ficava de olho em Lupin.
Os tios lá embaixo sabiam com certeza que a água não poderia encher completamente a sala, então ainda não estavam muito apavorados. Eles planejaram se agarrar às estátuas no teto quando a água subisse, e Fantôme chegou para derrubar a porta e ajudá-los a escapar. No entanto, quando toda a água escoou, o cofre tinha realmente desaparecido, e a hora exata era 11h30. Ninguém sabia como Lupin havia roubado o cofre, apesar de estar claro que a sala não podia ser entrada ou saída livremente. Eles queriam aquecer seus corpos primeiro antes de descobrir o que fazer a seguir. Mas quando eles voltaram para a lareira e começaram a planejar, Sherlock pediu para emprestar algemas ao inspetor francês e então algemou-o. Sherlock sabia que ele era Lupin disfarçado, porque, ao caminhar na ponte, seus passos não causaram o rangido da ponte. Portanto, a barriga de cerveja era falsa. Lupin confessou imediatamente, e a maneira como ele havia roubado o cofre foi passando uma corda pela água corrente. E ele, dentro da sala, amarrou a corda ao cofre para que seus cúmplices o puxassem. Lupin tirou sua máscara, mas ainda estava confiante de que havia vencido. No entanto, aquele cofre não continha o diamante, pois Sherlock havia trocado seu local e o verdadeiro diamante estava no bolso ali. Mas quando eles olharam, não estava lá. Lupin conseguiu mantê-lo na mão e usou uma bomba de fumaça para escapar. A mansão inteira estava em caos procurando por Lupin, mas ele tinha escapado usando um uniforme de guarda roubado. Lupin foi descrito como um ladrão semelhante a um personagem da lenda japonesa, Ishikawa Goemon. Ele foi capturado e executado fervendo, então seus seguidores ficaram furiosos e decidiram roubar todas as panelas do mundo. Os restaurantes enfrentaram o maior problema, pois não tinham panelas para seus negócios. Enquanto isso, Lupin e o fantasma se encontraram novamente, um com o diamante, outro com o cofre. Mas o que estava no cofre era na verdade Aya. De acordo com Shinichi, a maneira como pegaram os ladrões de panelas era colocar alguém dentro para vigiar, e agora usaram um método similar para lidar com Lupin. Após terminar a história, Shinichi fez uma reverência e Aya revelou que Lupin a tinha confundido com Anne naquela época, então ela incentivou deliberadamente Shinichi a perder para deixar Lupin excessivamente confiante. Ao anoitecer, ela havia se encontrado com o Homem de Ferro e pediu para se esconder no cofre. Ela teve que manter o cofre bem fechado durante todo o tempo em que estava escondida para esperar por este momento. Lupin sabia que tinha sido exposto, mas estava confiante de que seu fantasma lidaria com Shinichi, mas o fantasma fugiu, forçando Shizuku a persegui-lo. Reinhold também havia chegado e exigiu lidar com todos de uma vez, mas de repente a ponte lá fora foi destruída, deixando-o sem rota de fuga. No entanto, quem destruiu a ponte não foi Lupin, mas o grupo do homem que carregava o cajado em forma de M. Ele tinha conduzido pessoas até aqui para encontrar Lupin. Os membros de seu grupo eram todos criaturas não humanas. Ele só visava o diamante, enquanto como seus velhos amigos seriam tratados dependia deles. Eles então começaram a se separar para massacrar. Reinhold atacou Lupin, mas também mirou em Shinichi. Ele teve que desviar e usar a fuga de Lupin para distrair Reinhold. Ele perseguiu Lupin e exigiu o diamante de volta, então Lupin o jogou fora, forçando Reinhold a ir atrás do diamante enquanto Shinichi perseguia Lupin. Sherlock e Dr. Watson também chegaram e souberam da situação por Aya. Quando ela ouviu sobre um grupo de estranhos atacando, pediu para Sherlock levá-la junto, pois seu conhecimento poderia ser útil. O fantasma, tendo escapado de Shizuku, encontrou o Phantom. Ela estava caçando o fantasma porque seu nome estava na lista de aqueles que precisavam ser eliminados. Ela sacou 2 bestas e forçou o fantasma a revelar seu rosto, mas se esconder não ajudou o fantasma a escapar de suas flechas. Enquanto isso, Sherlock e Aya chegaram à biblioteca onde muitas pessoas haviam sido massacradas. Ao olhar para o rosto do perpetrador, Sherlock o reconheceu como Alistair, que recentemente esteve nas notícias por criar vários cultos fanáticos espalhados por Londres. Esses cultos se especializavam na realização de rituais brutais. Sherlock tinha percebido o truque de estalar os dedos, que era soltar uma agulha envenenada. Vendo que ambos tinham descoberto seu truque, ele decidiu que precisavam ser eliminados. Enquanto isso, o inspetor encontrou acidentalmente uma mulher vampira. Ela não tinha medo de sua arma fraca, então Shizuku veio ajudar. No entanto, Shizuku ainda estava em sua missão de encontrar o fantasma, então perguntou se algum deles o tinha visto. Nenhum dos dois sabia, então ela estava prestes a sair, mas a mulher vampiro não permitiria. Ao mesmo tempo, Reinhold, Lupin e Shinichi ainda estavam em uma perseguição a 3 com o diamante como alvo.
Os três entraram em uma igreja e acidentalmente deixaram o diamante cair lá. Lupin propôs cooperar com Shinichi. Reinhold então entrou e Shinichi começou a distraí-lo com conversa, fazendo-o perder o foco e permitindo que Lupin tivesse a oportunidade de empurrar um piano inteiro na cabeça dele. Durante esse tempo, o fantasma começou a usar a escuridão para se esquivar de Phantom. Como o fantasma era muito habilidoso em controlar o som, Phantom não conseguia determinar sua localização para atirar. Shizuku começou a perder terreno contra a vampira imortal. Embora ela tivesse armas de prata que poderiam ferir a vampira, acertá-la era um problema. O que Shizuku não esperava era que o sangue do vampiro fosse venenoso. O veneno caiu sobre Shizuku e a fez ser enfeitiçada pelo vampiro. Sherlock, após um tiroteio com magia, se viu com pouca munição. Aya perguntou por que eles precisavam do diamante e eles simplesmente queriam encontrar lobisomens para aumentar suas forças. Enquanto conversavam, Sherlock havia pego sua bengala para encontrar Alistair e desviar a agulha direcionada ao seu rosto. Ele conseguiu tirar o antídoto, mas naquele momento o mentor apareceu. Segundo Sherlock, ele era o professor Moriarty. Do lado de Shinichi, Reinhold ainda estava vivo. De repente, The Phantom e Phantom caíram bem ali, e outro membro do grupo do professor também apareceu. Ele usou magia para pegar o diamante instantaneamente e rapidamente lidou com os dois representantes do seguro. Lupin e The Phantom já haviam fugido, sabendo que não poderiam recuperar o diamante daquele monstro. Aya ficou surpresa com o nome Moriarty, pois este era o nome de um líder de organização criminosa que supostamente tinha morrido há muito tempo. Ele estava segurando o corpo de Aya para a pesquisa, e depois de 8 anos ele voltou para criar uma gangue criminosa ainda maior do que antes. Ele fez isso reunindo todos os tipos de seres anormais e até mesmo assumindo um estudante inimaginável. Essa pessoa implorou a ele por um corpo de monstro, então ele lhe ensinou conhecimentos sobre cirurgia de transplante. A pessoa que ele se referia era alguém com quem todos estavam muito familiarizados, aquele que cometeu crimes abrangentes há 11 anos, Jack, o estripador. Este Jack estava agora enfrentando Shinichi. Shinichi teve uma breve troca e notou que Jack era um pouco parecido com ele. O professor Moriarty revelou que ele e Jack foram ao Japão para encontrar amostras de demônios e pessoas imortais. Ao transplantar demônios e células de pessoas imortais, ele poderia criar um guerreiro formidável com incríveis habilidades regenerativas. Ele havia experimentado com muitos sujeitos, a maioria dos quais enlouqueceu com o poder do demônio, então ele ajustou para equilíbrio antes de operar em Jack. Ele percebeu que o corpo imortal de Aya também era um tipo de híbrido de demônio, então ela deve ter sido alterada cirurgicamente por alguém no passado. Ela admitiu isso, e expressou sua antipatia pela pessoa que lhe deu essa imortalidade. Ele usou células dela para tornar Jack imune às células demoníacas. A partir daí, ele começou a levar Jack para todo lugar para implantar outras espécies nele. Como resultado, ele agora tinha características de vampiro, mas não tinha medo de prata e podia andar à luz do sol. Agora, ele estava visando características de lobisomem. Em resumo, ele agora tinha uma criatura com corpo humano, imortalidade, poder de ataque demoníaco e habilidades de regeneração de vampiro. No entanto, essa criatura aparentemente invencível ainda tinha uma fraqueza, Shinichi. Apesar de Jack ter derrotado Shinichi severamente, os golpes de Shinichi ainda deixaram certas feridas em Jack e impediram sua capacidade de recuperação. Jack então lembrou que Shinichi era o espécime fugitivo de Moriarty, enquanto Shinichi recordou Jack como uma pessoa sempre ao lado daquele velho. Shinichi revelou que os havia perseguido até ali para se apresentar, fazendo com que Jack decidisse ignorar Shinichi em vez de tirar sua vida. A mulher vampira agora estava tentando seduzir Shizuku. Ela rapidamente pegou um crucifixo próximo e esfaqueou a vampira com ele, causando-lhe uma dor intensa e fazendo-a querer acabar com Shizuku. No entanto, Jack disparou um sinalizador para avisar a todos para saírem. O professor, ao ver que Jack havia conseguido o que queria, também chamou Alistair e Francom para saírem. Antes de partir, ele revelou o nome da organização que estava criando, Banquete Noturno. Shinichi então se reuniu com o grupo de Sherlock e Aya. Shizuku também voltou em segurança. Eles não sabiam para onde o grupo de Lupin tinha ido, mas Sherlock sabia que Lupin tinha usado os esgotos para escapar porque a água do fosso tinha sido parcialmente drenada, permitindo que ele escapasse. Quanto ao cofre, parecia que Lupin tinha aproveitado a oportunidade para roubá-lo.
mas Shinichi queria que eles assistissem à sua apresentação. Jack havia retornado à organização e estava prestes a mostrar o diamante ao professor, mas suas roupas tinham rasgado sem que ele percebesse. Shinichi agora segurava o diamante que ele rapidamente havia roubado de Jack. Aya então decodificou aquele poema. Ela pediu a Sherlock que segurasse o diamante contra a luz, e de dentro dele surgiu uma linha de texto: Fang Forest. Parecia ser onde os lobisomens viviam. Shinichi lembrou que Jack havia feito algo semelhante, então Night Fist pode também saber dessa informação. Há anos, 2 lobisomens, mãe e filho, foram caçados por aldeões. Eles tiveram que se esconder em uma torre, mas os aldeões não os deixaram ir e incendiaram toda a torre para matá-los. De volta ao presente, o grupo de Aya partiu para Fang Forest, no sul da Alemanha. Aya queria que eles tomassem cuidado, pois poderiam ser emboscados por pessoas de Moriarty. Aya já havia encontrado lobisomens uma vez. Os lobisomens podiam se transformar entre 3 formas. Na forma humana, eram mal diferentemente dos humanos. Na forma de homem-besta, eram ligeiramente superiores aos humanos. Mas na forma de lobo completo, seus sentidos eram significativamente melhorados, e sua pele era dura o suficiente para resistir a disparos de armas de fogo. De repente, enquanto caminhavam, o grupo de Aya encontrou um homem barbudo. Ele reconheceu os 3 como detetives que investigavam monstros e implorou por ajuda, pois uma garota da aldeia havia sido levada por um lobisomem. Quando entraram na aldeia, foram evitados pelos aldeões. Aya pediu ao tio que contasse toda a história. Especificamente, há um ano, a neta do chefe da aldeia foi levada e encontrada morta na floresta no dia seguinte. Sua cabeça e costas estavam quebradas, seu rosto estava mutilado e deformado, um braço estava roído até o osso, e seu corpo estava cheio de marcas de mordidas. 4 meses depois, a filha do moleiro foi a próxima a ser levada, e sua condição foi igualmente horrenda. Outros 4 meses se passaram, e a filha do dono do moinho de farinha foi a próxima vítima. Todos os 3 incidentes ocorreram em noites chuvosas. As marcas encontradas nos corpos eram todas iguais, e as características identificadoras dos cadáveres coincidiam. Outra coisa é que ontem outra menina foi levada. O pai arrombou a porta para entrar correndo, mas o culpado levou a menina e escapou pela janela. No entanto, ontem não choveu. 8 anos atrás, os aldeões expulsaram os lobisomens da aldeia antes que qualquer desastre ocorresse. Quando levado à igreja, o pai da menina foi pego suspeitando que um forasteiro fosse um lobisomem. Mas havia 3 forasteiros, então tal raciocínio não poderia se sustentar. O grupo de detetives chegou e Aya não os encorajou a olhar para a verdadeira forma da menina, mas eles ainda assim olharam e ficaram chocados. O pai da menina desaparecida chamou Aya de monstro, mas apenas ela poderia resolver o caso, então ele teve que ouvir. Aya então pediu para ver a cena do crime e notou que estava muito bagunçada. A lareira não foi acesa na noite passada, então o culpado deve ter entrado por ela. Pelo tamanho e pelas pegadas, pode-se deduzir que era um homem besta. Ela então pediu ao tio barbudo que trouxesse as marcas de dente dos corpos anteriores e pediu que ele solicitasse a Shizuku que lhe trouxesse uma bola do tamanho de sua cabeça. Em seguida, ela perguntou à mãe o que eles fizeram na noite passada. Eles apenas seguiram sua rotina normal. Das 2 janelas, uma estava bem trancada e a quebrada foi consertada e não podia ser aberta. A direção da fuga do culpado era evidente. Shizuko então chegou e foi instruída a subir no telhado para observar se havia algum rastro. Quando não havia nada, ela pediu a Shizuku para jogar algo para baixo. Poeira subiu em uma nuvem e o tio trouxe de volta as marcas de dentes. Aya pôde então concluir que este incidente não foi causado por um lobisomem enlouquecido à solta, mas por alguém com razão. Havia sangue na cama, mas não havia sangue na rota de fuga, então o culpado deve ter trazido um saco para colocar a garota. Além disso, o cadeado do armazém também estava quebrado, e era sabido que, 1 ano atrás, ele havia sido arrombado, e armas e munições tinham sido roubadas. Como isso coincidiu com o primeiro incidente, precisava ser considerado. Todo o grupo então foi à casa do chefe da aldeia, e ele tinha informações sobre a Floresta Nan e a moradia dos lobisomens. Ele também sabia sobre aquele diamante, então Aya decidiu negociar com ele. Ela iria capturar e resolver o caso do lobisomem nesta aldeia em troca de informações dele. De acordo com o chefe da aldeia, entre os 3 suspeitos na aldeia, havia apenas um médico, um engenheiro e um artista. Todos os 3 eram forasteiros que vieram para a aldeia.
A maneira de detectar lobisomens era colocar flores perfumadas ou bater em panelas perto de seus ouvidos para assustá-los devido aos seus sentidos aguçados, mas todos os três não mostraram reação. Os lobisomens podem controlar seu sangue, reprodução e características, o que fez com que os lobisomens modernos não temam mais prata e água benta. Então agora, a única maneira de eliminar um lobisomem é matando-o em sua forma humana. Mas se o rei lobisomem nascer, todos os métodos convencionais se tornarão ineficazes. O rei lobisomem é uma lenda sobre os lobisomens eventualmente darem à luz um indivíduo considerado um deus do clã dos lobisomens. Ele já tinha visto lobisomens imunes à prata. No passado, uma mãe lobisomem e seu filho vieram à aldeia e enganaram Eve. Todos, mas felizmente a garotinha Louise, que havia sido sequestrada, os descobriu e ajudou a expulsar os lobisomens da aldeia. Desde então, a menina tem sido considerada a divindade guardiã da aldeia. É uma pena que a menina tenha agora também sido sequestrada pelo culpado não identificado. Para saber mais, o grupo de mensageiros foi à casa do engenheiro. Cerca de 13 anos atrás, ele encontrou uma mulher grávida ferida no fundo da floresta. Ele soube que o nome da garota era Rose e pensou que ela era uma serva de alguma família que teve um caso com o patrão e foi expulsa. Naquela época, os aldeões eram bastante tolerantes, então ele a trouxe para a aldeia para cuidar dela. Meio ano depois, ela deu à luz uma filha chamada Jet. Rose vivia principalmente em casa e era uma pessoa inteligente e generosa. A vida era pacífica até que um dia, devido à aparência semelhante, Rose confundiu Louise com sua filha e revelou sua identidade de lobisomem. Os aldeões então queimaram mãe e filho vivos. E este engenheiro ele mesmo confirmou os dois esqueletos da mãe e da criança lobisomem. O engenheiro confia no médico, então só resta um suspeito, a artista feminina. O grupo de detetives então foi à casa da artista. 5 anos atrás, ela veio aqui para pintar cachoeiras e, como a paisagem era tão bonita, ela ficou aqui desde então. Os pais das vítimas pediram-lhe para pintar retratos memoriais de seus filhos. Na opinião da artista, o culpado parece ser apenas um lobo selvagem. Ocasionalmente, de manhã cedo ou ao pôr do sol, ela o tinha visto, um lobo com um pelo de cor dourada incomum. Só ela tinha visto o lobo porque vive nos arredores da aldeia. Então agora ela também se tornou a principal suspeita. Não está claro se essa artista é a culpada ou não, mas Aya sabe que ela mentiu sobre morar em uma família de artistas e se formar em uma escola de arte. A forma como ela segura a caneta não é como uma artista de verdade, então Aya percebeu. Ela teve que explicar que, porque agora é órfã e frequentemente discriminada, mentiu para evitar constrangimento, já que foi abandonada desde a infância. Enquanto o grupo de detetives estava ocupado investigando onde o engenheiro tinha encontrado Rose, o grupo da festa noturna os observava de longe. À noite, Aya estava presente na casa do tio médico. Foi ele quem ouviu o grito de Louie quando ela foi levada. Aya de repente perguntou sobre como os pais de Louie tratavam a menina, pois tinha visto a cadeira de rodas de Louie. As rodas e os apoios de braço estavam sujos, mas as alças na parte de trás estavam extremamente limpas. Louie também tinha aprendido a ser independente, então talvez os pais de Louie não se importassem com a menina. Aya perguntou se Louie já tinha saído sozinha. Na maioria das vezes não, mas ele lembrou que há cerca de 1 ano e meio, Louie desapareceu e só ao anoitecer os aldeões descobriram a cadeira de rodas dela presa em uma pilha de lama na margem do rio, impedindo-a de se mover. Quando perguntaram por que ela saiu sozinha, a menina disse que queria ir à casa do artista. Aya agora compreendia mais sobre a situação nesta vila. De repente, 2 convidados vieram visitar, eles imediatamente começaram a brigar e os 2 que vieram eram números 3 e 4 da organização de seguros. Eles vieram aqui para encontrar o lobisomem, mas agora, mesmo que roubem o diamante, não sabem como usá-lo. Sanuti revelou que apenas o chefe da aldeia sabe como usá-lo, e ele havia prometido contar a Aya se ela resolvesse o caso com sucesso. Os 2 lados decidiram cessar fogo, e o número 3 queria que Aya resolvesse o caso rapidamente. Aya então teve que continuar tratando Sanuti, e ele notou que Shizuku parecia estar com ciúmes dele. De repente, ele descobriu que os aldeões estavam correndo para cercar a casa da artista. Ela gritou para todos ficarem longe e confessou ser a culpada por ter devorado todas as vítimas. Ela então se transformou em um lobo e saiu correndo. Número 3 disparou uma bala de prata, mas não teve efeito e ela escapou.
O grupo de detetives perseguiu e lutou com a artista feminina. Sanushi entregou Aya a Shizuko para mantê-la segura e entrou na luta. Números 3 e 4 também chegaram e dispararam alguns tiros. Quando Shizuku foi ajudar, a artista desviou dela e correu para jogar Aya no riacho. Shizuko avançou, empurrando Aya de volta e deixou-se cair na cachoeira. Embora o culpado tenha escapado, o chefe da vila ainda concordou em compartilhar como usar o diamante. Vá até a entrada da vila, fique onde está a torre queimada e espere a luz do sol passar pela primeira letra do poema gravado no diamante para obter resultados. O grupo de detetives e o grupo de seguros seguiram essas instruções e revelaram a localização da aldeia dos lobisomens na Floresta Nan. O grupo da festa noturna, ao ver os acontecimentos, também se preparou. Shizuko agora tinha recobrado a consciência. Ela foi levada pela correnteza e resgatada por uma lobisomem chamada Nora, que pediu a 2 amigos próximos para aquecê-la, ajudando-a a superar a condição crítica. Shizuko percebeu que essa aldeia de lobisomens dormia ao meio-dia no meio da noite, com um estilo de vida oposto ao dos humanos. Os lobisomens não permitem humanos na aldeia, então Shizuku precisava sair o mais rápido possível. Ao mesmo tempo, Shizuko também soube que nesta aldeia de lobisomens havia um caso de assassinatos em série onde as vítimas eram meninas jovens em dias de chuva. Como sua arma não era do tipo usado nos corpos, eles acreditavam que ela não era a culpada. Ela queria que eles esperassem Aya chegar porque Aya poderia resolver o caso, mas quanto mais pessoas entrassem na vila, mais difícil seria. Então Nora achou que seria melhor se Shizuku fosse embora. Ela então fez chá para as 3 lobisomens para beber. Todos elogiaram e Shizuko queria saber mais sobre o caso. Ficou sabendo que começou há 1 ano, com mortes ocorrendo a cada 4 meses, e agora havia 3 vítimas. As vítimas morreram baleadas no peito, e os homens da vila sempre perdiam a pista do culpado porque a chuva apagava todos os vestígios. Cada vez, ninguém ouviu disparos. Até agora, eles apenas sabiam que o culpado usava uma pistola, era muito bom em emboscadas e sabia como apagar vestígios perfeitamente. Em geral, Shizuko não conseguia investigar nada, então queriam tirá-la de lá e precisavam encontrar um lugar com água para ajudar Shizuku a apagar seu cheiro. Nora atrairia os homens para longe para que os 2 amigos pudessem encontrar uma maneira de tirar Shizuko. No caminho, Shizuko descobriu que nenhuma garota nesta aldeia poderia escapar porque seriam capturadas pelos homens. Todas as meninas da aldeia seriam obrigadas pelo chefe da aldeia a se tornarem sacerdotisas para melhorar a raça. De repente, os homens ainda estavam lá, então as 2 garotas tiveram que fingir na frente deles. Assim que conseguiram passar, um pequeno erro revelou a identidade de Shizuku entre os lobisomens. Ela foi perseguida e eventualmente cercada pelo grande número. Ela falou para defender as 2 meninas para que não fossem processadas. O ancião da aldeia veio e queria lidar com Shizuku imediatamente. Mas as 2 meninas argumentaram que Nora havia salvo Shizuku e queriam ver o que ela tinha a dizer. Em seguida, levaram-na para a Colina das Árvores para interrogá-la. Quem iria julgar se ela estava mentindo ou não seria o ancião da aldeia. Já fazia muito tempo desde que construíram a Colina das Árvores, desde o caso da Rose. Não importa como ela explicasse, o ancião da aldeia ainda a considerava mentirosa. As 2 garotas também falaram em defesa de Shizuko. De repente, no meio do julgamento, um tiro ecoou. Todo o clã correu para a floresta e encontrou Nora morta a tiros. Hoje não estava chovendo, mas eles ainda não conseguiam sentir nenhum vestígio do culpado. A velha acusou novamente Shizuko, mas os homens argumentaram que Shizuko havia estado no Wood Hill o tempo todo. Então como ela poderia ter feito isso? Os lobisomens não sabiam o que fazer, então deixaram Shizuko examinar a cena. Havia muito pouco sangue ao redor, então Shizuko supôs que não foi ali que o culpado agiu. O corpo de Nora estava molhado, mas suas roupas estavam secas, o que significa que ela esteve imersa em algum lugar antes de colocar as roupas. Depois foi baleada e o corpo foi movido para cá. Havia uma marca de tiro em uma árvore próxima, então 2 disparos foram feitos, mas apenas um fez barulho. Vendo que Shizuko não podia ajudar muito, os lobisomens decidiram lidar com ela, porque não deixariam mais ninguém entrar na vila. Em outro lugar, o grupo de Aya estava se movendo quando foram atacados por Franken. Ele puxou Shinichi e Aya para baixo de um penhasco e cortou o grupo de seguro. Franken então informou a eles que tinha ajudado ambos a despistar o grupo de seguros, então queria a localização da aldeia dos lobisomens em troca. Mesmo sabendo a localização, Franken ainda temia que Shinichi pudesse estar mentindo,
então exigiu segurar o diamante como garantia. Se eles se encontrassem na aldeia dos lobisomens, ele o devolveria. Então, eles seguiram caminhos separados. Shinichi e Aya chegaram à aldeia dos lobisomens, que estava realizando um funeral para Nora. Com a ajuda de uma lobisomem, Shinichi e Aya encontraram Shizuku na prisão. Aya perguntou sobre os resultados da investigação de Shizuku e elogiou-a por ter feito um bom trabalho. Os homens sentiram o cheiro deles e decidiram verificar a prisão. Para evitar o caos, Shizuku decidiu ficar temporariamente na prisão enquanto Shinichi levava Aya para investigar a cena do crime. Os lobisomens logo sentiram o cheiro deles e começaram a persegui-los, mas Aya disse a Shinichi para contornar uma rocha pontiaguda para que ela pudesse observar. Ela ajudou Shinichi a encontrar uma alavanca, e ambos conseguiram entrar em um túnel antes que os lobisomens chegassem. Foi assim que o culpado escondeu seus rastros após cada crime. Ainda havia sangue aqui embaixo, e a arma do culpado também estava aqui, então as vítimas devem ter sido mortas aqui e seus corpos levados para a superfície. Aya reconheceu esta como a arma que o pai de Luis havia perdido do armazenamento. Indo mais além, eles descobriram a trilha de sangue da Nora e um lago. Um canto parecia ter sido ocupado por alguém. Na parede havia um cronograma esculpido, e eles precisavam ir mais longe para descobrir mais. Enquanto isso, alguém na aldeia humana acidentalmente descobriu o corpo de Louis. O grupo de detetives encontrou o corpo da artista feminina ao lado de um túnel que levava à aldeia humana. Agora Aya entendeu que Rose tinha usado esse túnel para chegar à aldeia humana anos atrás. Ambos encontraram o tio médico novamente e ouviram sobre o corpo de Louis ter sido encontrado. Ao encontrar os pais de Louis, Aya perguntou como eles tinham tratado Louis antes de ela se tornar a divindade guardiã. Louis era vista como um fardo na época porque não conseguia andar sozinha. Há 8 anos, os pais de Louis pretendiam abandoná-la. Eles a deixaram na floresta, mas inesperadamente, Jet, a filha de Rose, trouxe Louis de volta à aldeia naquela mesma noite. Louis então revelou a identidade da mãe e filha lobisomem naquela mesma noite. Basicamente, Louis foi abandonada. Jet salvou Louis, e Louis traiu Jet para provar ser útil para a aldeia e não ser abandonada. Louis era muito esperta porque, se não os tivesse exposto, os aldeões teriam investigado e revelado que os pais dela haviam tentado abandoná-la. Aya agora começou a entender e decidiu voltar para a aldeia dos lobisomens mais uma vez. Ambos usaram o túnel para voltar e convenientemente revisaram algumas coisas no caminho. Os números 3 e 4 também descobriram o túnel e decidiram chamar toda a aldeia. O vampiro havia entrado na aldeia e começado a corrompê-la. O grupo de Shinichi já havia libertado Shizuku da prisão. Aya queria voltar para a aldeia porque tinha mais a esclarecer. Ela perguntou novamente a loba se era verdade que os aldeões aqui viviam à noite e viviam separadamente. Após a confirmação, ela designou Yatinote para distrair os lobisomens. Os homens, ao ouvir que Shizuku havia escapado, começaram a agir. Franken e Olester, ao ouvir o uivo, também agiram imediatamente, e Akinote descobriu 3 lobisomens o perseguindo. Ele os derrotou um por um, usando táticas inteligentes. Aya agora havia chegado ao cemitério do clã dos lobisomens, para determinar a pista final. A vila dos lobisomens foi subitamente incendiada. Os números 3 e 4 haviam levado os moradores a se vingar dos lobisomens. Os 3 membros da festa noturna haviam começado a massacrar lobisomens. Aya havia pedido à lobisomem fêmea que desenterrasse o corpo de Nora para que ela examinasse. Ela disse a Shizuku para voltar e ajudar os lobisomens. Ela voltou para encontrar a lobisomem fêmea restante, mas encontrou o vampiro. Número 4 agora enfrentou Franken e começou um duelo verbal. Número 3 encontrou o mago. Depois de algum tempo, Aya havia entendido toda a questão e voltaria à aldeia para explicar. Enquanto os outros 2 lados lutavam, número 4 tinha acorrentado Franken, mas Yatinoki veio ajudar Franken. Número 4 era bastante habilidoso com correntes, tornando difícil para Yatinoki lidar com isso. Vendo Yatinote em apuros, Franken arrancou seu próprio braço e o lançou para Yatinote, que o chutou para nocautear o jovem que havia chegado. Ele exigiu de volta o diamante de Franken e perguntou sobre o corpo de Aya. Ele descobriu que ainda estava sendo preservado no ninho da festa noturna em Londres. Número 3 e Olester ainda estavam lutando à distância. Número 3 jogou uma pá para cima e atirou em um ângulo para acertar Olester com o ricochete. Aqui o vampiro descobriu que Shizuku não estava usando roupa íntima, mas ela não queria falar sobre isso. A vampira informou Shizuku que, porque ela já tinha sido exposta ao seu veneno, agora tinha anticorpos no corpo.
Shizuku não tinha certeza se isso era verdade, então a vampira deixou uma marca na sua perna. Shizuku caiu sob o seu encanto novamente, mas a vampira disse que o que lhe contou era verdade, e que isso era apenas uma ilusão. Ela então foi embora, poupando Shizuku desta vez. Do outro lado, o número 3 achou que tinha comido Olester, mas ele tinha trocado de corpo e lhe deu uma agulha. Yakinote e Aya foram se encontrar com Shizuku novamente. Yakinote queria resolver o caso, mas Aya tinha algo para ele fazer. Do lado de fora, as pessoas das duas aldeias estavam se preparando para um combate geral. Finalmente, Aya chegou e pediu para todos pararem. Ela anunciou que havia encontrado o culpado para ambos os casos. O autor era ninguém menos que Jet, a filha de Rose, que estava lá na colina de madeira, sendo ao mesmo tempo Louis e Nora. Retornando à cena do crime no quarto onde Louis foi pego, a evidência mostrava que ninguém havia entrado na sala, mas havia vestígios de alguém pulando pela janela em forma de lobo. As pegadas na lareira deveriam ter poeira ao redor se alguém tivesse invadido pela chaminé, mas a área estava limpa, então só poderia ter sido encenado. Quando ela soube que Jet e Louis eram parecidos, ela suspeitou que Jet do passado ainda estava vivo. Naquela noite, o artista que se transformou em um lobo era na verdade Jet disfarçado, pois as marcas de dentes na perna de Yakinote correspondiam às de todos os casos na Vila Humana. Parece que o artista foi morto logo após ela e Yakinote terem saído depois de investigarem. Quanto ao corpo de Nora encontrado na noite passada, na verdade foi morto na caverna, pois se humanos tivessem passado por ali, precisariam de uma lâmpada, e as lâmpadas atraem mariposas lá embaixo. Somente lobisomens podem andar no escuro sem ficarem cobertos de poeira de mariposa. Então, aquele corpo de Nora também foi criado por Jet. A pessoa que vivia na caverna e foi morta a tiros por Jet era bastante baixa e viveu lá por 1 ano e meio, coincidindo com o desaparecimento de Louis antes. Então, ela tinha certeza de que a pessoa morta na noite passada era Louis, não a Nora que eles conheciam, porque os dois eram muito parecidos. Em geral, anos atrás, Jet foi ajudada por Rose a escapar para a aldeia dos lobisomens e mudou seu nome para Nora, mas também interpretou o papel de Louis para viver na aldeia humana. Há 5 razões para ela afirmar isso. Primeiro, as duas aldeias dificilmente interagiam entre si. Segundo, o túnel ajudou Jet a levar apenas mais de 1 hora para se mover entre as duas aldeias. Terceiro, os horários de vida nas duas aldeias eram opostos. Quarto, Louis geralmente tinha pouca interação com a vila e Nora vivia sozinha, então ninguém os reconheceria. Quinto, havia um lago no túnel que ajudava Jet a apagar seu cheiro ao alternar entre as duas identidades. Quando voltaram à aldeia humana, o corpo de Louis foi descoberto. Jet havia desenterrado o corpo de Louis, mordido e rasgado-o caoticamente, depois ocultou a ferida de tiro. Em outras palavras, Jet estar vivo foi o culpado pelos 2 casos na aldeia dos lobisomens e na aldeia humana. Aya sentiu que Jet tinha se tornado obcecado demais por vingança. 13 anos atrás, Rose havia escapado desta aldeia de lobisomens e veio para a vila dos humanos. Vários meses depois, Jet nasceu. Após viverem por algum tempo, foram descobertos por Louis, que expôs sua identidade, fazendo com que ambos fossem queimados até a morte. Mas Jet tinha sobrevivido e escapado para a aldeia dos lobisomens. O pequeno esqueleto encontrado na torre era de uma raposa. Jet tinha vindo aqui e mudado seu nome para Nora, mas ainda odiava esta aldeia, então planejou criar um conflito entre as duas aldeias. Então, há 1 ano e meio, Jet tinha sequestrado Louis, mas Louis também odiava aquela aldeia, então ele concordou em ajudar Jet a se vingar. Assim, Jet vivia com 2 identidades e reunia informações. Há 1 ano, ela causou assassinatos consecutivos para aumentar a hostilidade entre as duas aldeias e encenou eventos para apagar seus rastros. Mas quando o grupo de detetives chegou, as coisas deram errado. Jet havia escolhido o artista para incriminar e depois escapou. Ela então salvou Shizuku e planejou deliberadamente que Shizuku fosse exposta. E enquanto toda a aldeia estava interrogando, ela foi para o túnel, matou Louis e depois trouxe o corpo aqui para criar uma cena de crime falsa. Ela atirou na árvore para ajudar Shizuku a não ser suspeita como a culpada. Quando todos pensaram que ela estava morta, ela foi desenterrar o corpo de Louis para levar de volta para a aldeia humana, e então abriu um caminho escondido para levar as duas aldeias ao conflito. Mas Jet achava que Aya ainda estava errada. Ela então saiu e encontrou Yakinote no túnel. Ele estava esperando lá para pegá-la, mas ela revelou que na verdade era a rainha dos lobisomens, então apagou as velas para emboscá-lo.
No entanto, ele conseguiu jogá-la no lago e a amarrou enquanto sua pele estava eriçada. Aya veio e informou que as duas aldeias tinham resolvido as coisas. Aya queria que Yatinoth libertasse Jet porque ela havia raciocinado incorretamente. Jet não executou o plano por vingança, mas para libertar as mulheres bruxas do destino estabelecido pelo ancião da aldeia. O fato de ela ser tanto o rei dos lobos quanto uma mulher bruxa tornava difícil para qualquer um imaginar qual seria seu destino mais tarde. Então ela queria libertar pessoas como ela daquele destino cruel e ajudá-las a escapar. Ao reutilizar repetidamente corpos do lado humano para simular mortes no lado dos lobisomens, ela havia salvado 3 pessoas, sacrificando 3 outras. Por causa da conclusão errada dela, Aya a deixaria ir, e se houvesse uma chance, elas se encontrariam novamente. Aya sentiu que esta foi a primeira vez que estava errada e deixou um criminoso escapar. Ela sabia que ambas as aldeias tinham aprendido suas próprias lições, mas tinha certeza de que nada mudaria. O filme termina aqui e teremos que esperar pela parte 2 para saber o que acontece a seguir. Adeus por enquanto.